Gostaria de convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Salmos. Salmos, capítulo de número 3. Salmos, capítulo 3. Os irmãos acharam? Facinho chegar no livro de Salmos, capítulo de número 3. Eu farei a leitura e os irmãos acompanhem comigo. Salmo número 3 diz assim a palavra do Senhor. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos. E aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Até aqui. Oremos mais uma vez. Senhor, nós temos o privilégio de ouvir a sua voz, através da sua santa Escritura. E a minha oração nessa noite é para que haja do teu Espírito Santo neste lugar, nos conduzindo ao entendimento claro das palavras contidas nesse texto. Qual é o desejo do Senhor, o desejo do teu coração para nós? Qual é o tema central? Qual é a aplicação que o teu Espírito deseja fazer ao nosso coração? Por isso a minha oração é para que nós sejamos completamente dependentes do teu Espírito Santo. Pai, exalte o teu nome através da exposição da tua palavra. Senhor, que os nossos olhos possam ser abertos e o nosso entendimento, a nossa mente completamente alcançada pelo teu Espírito, alcançada pela tua palavra nessa noite. Fala ao nosso coração, ó Pai, de uma forma que tenhamos a nítida certeza de que o Espírito Santo do Senhor arrebata o nosso entendimento e o nosso espírito nessa noite. Toca-nos, fala conosco, aplica a tua palavra em nosso coração, Deus amado, e que ela seja a condução da nossa vida para esses dias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós desejamos ouvir a sua voz. Amém. E amém. É impressionante como que a humanidade revela a multiforme sabedoria de Deus. Deus revela o seu poder na criação dos homens. E isso fica nítido quando nós entendemos que cada ser humano foi criado especialmente pelo Senhor, com características que pertencem somente a Ele. Cabe dizer que ninguém é igual a ninguém. Ainda que hajam semelhanças, ainda que hajam gostos parecidos, ainda que haja ideias parecidas, pensamentos iguais, mas cada ser humano revela a multiforme sabedoria de Deus, porque em cada ser humano Deus imprime uma exclusividade. Podemos dizer que ninguém é igual a ninguém. Nenhum ser humano é exatamente idêntico ao outro. Porque Deus, na sua multiforme sabedoria, no seu poder inigualável, cria cada um com uma identidade única. Por que eu estou dizendo isso? Porque apesar de todos serem diferentes, todos os homens que já viveram, que estão vivendo
que ainda vão viver têm algo em comum. Tem algumas coisas em comum, principalmente aquilo que eu vou dizer agora. Talvez em medidas diferentes, mas todos, sem exceção, têm em comum o sofrimento. O sofrimento é só uma questão de tempo na vida de todo homem e toda mulher. Em algum momento da sua história, você já passou por ele. Em algum momento da sua história, você já enfrentou adversidade, você já enfrentou dificuldade, e se ainda não enfrentou, vai enfrentar. Se existe uma certeza que nós devemos ter nessa vida, é que a dor uma hora vem. A angústia, a adversidade, o sofrimento, uma hora vem. Você não tem, nós não temos a capacidade de escolher sofrer ou não. Em algum momento da vida, a adversidade ela é inevitável, em algum momento ela surgirá. É uma questão de tempo. E o cristão deveria ser aquele que mais está apto ou preparado para quando a adversidade chega, para quando o sofrimento chega. Porque nós cremos na Escritura. Nós cremos em Jesus Cristo. Nós deveríamos ser o povo mais apto a enfrentar o sofrimento sobre a terra. Porque o nosso mestre foi um homem de dores. Em primeiro lugar, o nosso mestre, ele teve como talvez um dos seus propósitos primeiros na terra. Se fez homem, nosso Deus se fez homem com o propósito de sofrer no lugar de pecadores, para pagar o preço da dívida desses pecadores. O nosso mestre foi um homem de dores. E o nosso mestre Jesus Cristo certa vez diz o seguinte: no mundo vocês terão aflições. Existe uma certeza que ele nos deu, é de que em algum momento nós vamos passar dificuldade. Nós vamos enfrentar dor. O grande problema da nossa sociedade, ou da nossa geração de crentes, é pensar que sofrimento é sinônimo de ausência de Deus. Pensar que sofrimento é sinônimo de uma fé deficiente. Como se crente, já disse isso algumas vezes, não pudesse sofrer. Como se vida cristã e sofrimento não fossem possíveis de estarem juntas. E isso se dá, infelizmente, por um evangelho equivocado que a nossa geração foi contaminada. A ideia de que crente, para ser crente de verdade, tem que estar prosperando. Infelizmente, isso está muito vivo ainda na nossa geração, no cristianismo do cristianismo atual da nossa geração. E se sofrimento fosse sinal de ausência de Deus, se sofrimento fosse sinal de uma fé deficiente, nós teríamos grandes problemas com a Escritura. Apóstolo Paulo e os demais apóstolos não serviriam de exemplo para nós, porque foram homens de dores, foram homens que sofreram. Se sofrimento fosse sinal de fé deficiente, Jesus Cristo não serviria de exemplo para você. Veio ao mundo para experimentar dor. Não, às vezes, sofrimento é, na verdade, a dificuldade, a adversidade pode indicar que nós estamos exatamente no lugar em que Deus gostaria que estivéssemos. Quando nós olhamos para o livro de Jó, eu tenho meditado no livro de Jó ultimamente, é possível ver ali, logo no capítulo inicial, de onde vem a ideia de que a adoração está atrelada à prosperidade e bênção. Nós vamos ver que logo no capítulo introdutório de Jó, que Jó era um homem próspero, que Jó tinha como característica a vida piedosa. Jó era temente a Deus. Jó era adorador. Jó buscava ter um estilo de vida que agradava a Deus. Na mentalidade de Satanás, Jó fazia tudo isso. Ainda no capítulo 1, quando Satanás vai ter diante do Senhor, se apresenta diante do Senhor, Deus vai dizer para ele: você viu meu servo Jó? Viu só como ele é um homem íntegro? Viu só como que ele me adora? Na cabeça de Jó, veja, na cabeça de Satanás, ou no pensamento de Satanás, percebe a mentalidade satânica. A mentalidade maligna é o seguinte:
Jó te adora porque você o abençoa. Tira tudo que ele tem e ele vai te negar. Então quem atrela na escritura adoração com bênção não é Deus, é Satanás. Quem condiciona a adoração à bênção não é Deus, é o diabo. O diabo vai chegar para Jesus ainda na tentação dizendo: olha, se você me adorar, se tão somente se prostrar diante de mim, eu te darei os reinos da terra. Satanás é quem atrela prosperidade com adoração. Deus não faz isso. O livro de Jó e textos como esse aqui que nós vamos ver nessa noite nos mostra que Deus, ele deve ser adorado independentemente das circunstâncias que sobrevêm contra a nossa vida. Eu tenho por mim, abrindo um parênteses aqui, que o inventor da teologia da prosperidade foi o diabo. Fecha parênteses. Salmo capítulo 3, então, nós vamos ver que Davi não foi alguém, não foi uma exceção. Davi também enfrentou dores. Davi também passou por adversidades. E o início desse texto vai nos mostrar, como uma titulação para ele, uma introdução. Talvez na sua Bíblia isso está escrito: Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Certo? O pano de fundo para essa escrita foi um cenário de caos. O pano de fundo para a composição desse salmo foi um cenário de perseguição, de dor, de adversidade, de sofrimento. O próprio filho de Davi, respirando ódio contra o pai, busca matá-lo, busca tomar o seu reino à força, busca criar uma forma de tirá-lo do trono e acabar, exterminar com a sua própria vida, com a vida de seu pai. E nós vamos ver aqui que Davi, ainda que não encontrando, fugindo, essa é a expressão, Davi fugindo de Absalão, seu filho, Davi não encontra saída em nenhum outro lugar, ainda que Davi não encontrasse conforto em nenhum outro lugar da terra ou do seu país, ele não deixa de clamar ao Senhor. É a Deus que ele vai clamar. Nesse salmo nós vamos ver a descrição da confiança em Deus em meio à adversidade. Isso aqui é salmo para verdadeiro crente. Isso aqui não é salmo para evangelista da prosperidade. Porque esse texto vai nos dizer que apesar da dor, apesar da adversidade, apesar da dificuldade, a confiança está no Senhor. Confiança em Deus, mesmo em meio à dificuldade. Pensa comigo um instante, irmão, a dor desse homem. A traição está dentro da sua própria casa. Seu próprio filho. Seu próprio filho respira ódio contra ele. Talvez o impacto maior é quando a pancada é de perto. Certamente. A maior dor é quando a traição é de um ente querido. O filho de Davi busca não apenas destituir Davi do trono, mas matá-lo. Esse é o pano de fundo desse salmo, esse é o cenário desse salmo. Nós vamos ver aqui então que a confiança em Deus, mesmo em meio à adversidade, é expressa por alguém no verso 1 e 2, que vive um cenário de caos real. Isso aqui não é uma alegoria, não é uma fantasia, não. Um caos real está estabelecido sobre a vida de Davi. E é isso que serve como inspiração para que ele escreva. Verso 1. Eu quero chamar a tua atenção para a primeira palavra desse versículo. Corra os seus olhos para a escritura comigo. Versículo 1 do capítulo 3. Ele inicia o salmo dizendo assim: Senhor. O nome aqui, provavelmente na sua Bíblia está inteiro em caixa alta, todo em letras maiúsculas. Esse aqui é Yahvé, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador, o Deus que está acima de tudo e de todos, o autor da existência. É a esse a quem Davi clama no momento de adversidade. E o clamor, a palavra Senhor, ela se repete nesse salmo 6 vezes. Ela aparece aqui no versículo 1, aparece no versículo 3
verso 4, verso 7 e verso 8. É como se ele nos mostrasse o seguinte: no meio do caos, no meio da dificuldade, independentemente de qualquer circunstância que se levanta contra você hoje, que se levantou ontem, ou independentemente da dificuldade que vai se levantar amanhã, é como se Davi nos mostrasse o seguinte: olha, o cenário é de caos, mas em meio ao caos, ele eleva os seus olhos para o Senhor. O Senhor é o alvo da sua busca, o Senhor é a quem recebe a confiança do salmista. Ele inicia o salmo com essa expressão: Senhor, é a Ti que eu elevo o meu clamor, é a Deus que ele está apresentando o seu clamor, a sua situação. Ele vai lamentar, o verso 1 e 2 apresenta lamento, é uma queixa onde ele apresenta o problema, mas mostrando que independentemente do cenário, o Senhor é o seu alvo de busca. Talvez nos ajude a ilustrar isso aqui um outro salmo que Davi escreve. O Salmo 23, no verso 4, Davi vai dizer o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. E o motivo é porque o Senhor está comigo. Teu bordão e teu cajado me consolam. Nós estamos diante de um salmista que nos ensina que a primeira atitude de povo de Deus, daquele que se chama pelo seu nome, diante de uma dificuldade, é elevar os seus olhos para o alto e declarar: Senhor, Deus Todo-Poderoso, é onde eu deposito a minha confiança, independentemente do cenário. Senhor, e aí continua: como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Certamente, irmãos, quando nós olhamos para 2 Samuel, nós vamos ver que Absalão, filho de Davi, tinha uma capacidade de persuasão muito grande. Ele tinha uma capacidade de convencer as pessoas muito grande. E Absalão conseguiu convencer a liderança de Israel, conseguiu convencer o povo de Israel que ele seria melhor rei que seu pai. Absalão ficava na entrada de Jerusalém quando vinham pessoas para se aconselhar com o rei. Ele antecipava, mostrando para aquelas pessoas que ele seria o melhor julgador, que ele seria o melhor juiz daquela causa, atraindo para ele mesmo o desejo do povo, o coração do povo. Quando Davi vai dizer: como tem crescido, essas são as expressões, tem crescido, são numerosos, são muitos, a capacidade de convencimento desse seu filho Absalão atraiu para ele um grande povo. E quanto mais Absalão atraía seguidores, maior era o número de inimigos de Davi. Aqui, essa é a expressão, esse é o significado da expressão: como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos. Verso 2: são muitos. O que aquele homem está enfrentando, irmãos, é que aqueles que antes eram súditos, agora são adversários. Por isso que a traição veio de dentro, a pancada veio bem de perto. Aqueles que antes eram súditos de Davi, agora são seus adversários. Aqueles que antes serviam a Davi, aqueles que antes juraram serviço a Davi, juraram serviço ao rei, agora se levantaram contra ele. São numerosos os que se levantam contra mim. Aqueles que antes foram pastoreados por Davi, existe uma característica em Davi que é interessante, que é o desejo que ele tem de com uma das mãos buscar a Deus, com a outra mão buscar o povo e estabelecer esse elo entre Deus e o povo. Aqueles mesmos homens, aquele mesmo povo que havia sido pastoreado por Davi, que havia sido instruído por Davi a terem temor de Deus, agora estavam expressando incredulidade com a seguinte frase, verso 2:
São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Essa expressão, não há em Deus salvação para ele, pode nos levar primeiro. Aqueles homens estavam dizendo o seguinte: olha, nós podemos partir para cima de Davi, porque Deus o abandonou. Ele não vai sair dessa, porque Deus já o deixou. Aqueles homens, com uma declaração como essa, irmão, revelam que também são evangelistas da prosperidade. Na cabeça deles o seguinte: agora Davi está passando por dificuldade, logo Deus não está mais com ele. Deus o abandonou. Isso é o que pensam todos aqueles que atrelam vida com Deus com prosperidade e ausência de dificuldade. Olha, se você está passando por dificuldade, certamente Deus não está na sua vida. Certamente alguma coisa está errada com a sua fé. Essa é a visão daqueles homens. Deus o abandonou. O mesmo povo que foi instruído por Davi a temerem a Deus, no entendimento de que o chamado de Davi, a eleição de Davi, a unção de Davi, veio do próprio Deus. Deus era aquele responsável pelo reinado de Davi, pela posição que Davi ocupava. Quando esses homens dizem, não há mais em Deus salvação para eles, eles expressam a sua incredulidade. Basta um líder corrupto, pecador, que coloca o seu desejo acima do desejo de Deus, para que uma multidão o siga e apresente descrédito diante de Deus. Basta um homem que não teme ao Senhor, basta um homem que não crê que Deus é quem promove a unção, a eleição do seu povo, dos seus líderes, para levar uma geração, para levar uma multidão inteira a negar a Deus. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Isso aqui, irmãos, é a expressão. O tema central desse salmo é a confiança em momentos de adversidade. Nós vamos ver, em primeiro lugar aqui, que essa confiança em momentos de adversidade, de dificuldade, é expressa por alguém que vive um cenário real de caos. Não precisa responder, mas alguma vez você já sofreu nessa vida? Não estou me referindo apenas à dor física, estou me referindo à angústia, a sofrimento no sentido emocional da palavra também. Alguma vez você já foi acometido de um sentimento de angústia, a qual, dentro da sua casa, a traição se levantou? Alguém muito próximo a quem você depositava confiança se levanta contra você? Alguém a quem você tinha expectativa de que esse aqui está próximo de mim, a pancada pode vir de qualquer lado, menos desse, porque esse é próximo. E é justamente esse que te derruba. Irmãos, nós estamos diante de um homem em que o cenário de angústia é real. O próprio filho quer matá-lo. E agora todos aqueles que antes eram servos são adversários. Mas nós vamos ver aqui também que a confiança em Deus no momento da adversidade revela mais quem é Deus do que quem é o salmista. A confiança em Deus no momento de adversidade fala mais sobre Deus do que do salmista. Verso 3 comigo e o 4. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, és o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e do seu santo monte me responde. Confiar em Deus no momento da adversidade revela mais quem é Deus do que quem nós somos. Percebe? O cenário anterior dos 2 versículos é de caos, de problema, sofrimento. Ele inicia o verso 3 dizendo, porém, essa palavrinha é tão pequena, mas tão poderosa. Porém, mas, no entanto,
apesar de toda essa afronta, apesar de todo esse caos instalado, apesar de toda essa adversidade, apesar de todo esse sofrimento proporcionado pelo meu próprio filho, o Senhor é Deus. Porém, tu, Senhor, és. E agora Davi então começa a declarar atributos de Deus. Nós vamos ver aqui que essa confiança em Deus na adversidade vai nos revelar a fidelidade de Deus. Vai nos mostrar que foi Deus quem o elegeu, Deus quem o ungiu, por isso é Deus quem o garante. A segurança de Davi está não na habilidade dele, mas no Deus a quem ele serve. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. A minha proteção não vem daqueles que antes me serviam. A minha proteção vem do Senhor. Esse texto revela a fidelidade de Deus, porque o mesmo Deus que o ungiu é o Deus que garantiria o seu reinado. O Deus que havia prometido que do seu trono, da sua linhagem, viria aquele que reinaria para sempre em Israel. A garantia de Davi não está na capacidade dele, mas em quem Deus é. Quando Deus unge Davi através de Samuel, a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus se apossou de Davi. A maior garantia, a maior proteção que Davi tinha é o próprio Deus. Por isso ele vai dizer: porém, apesar dessa desgraça que se levanta na minha vida, tu és o meu escudo. Minha proteção não vem daqueles que antes me serviam. Minha proteção vem do Senhor. O motivo da minha segurança, o motivo da minha satisfação, não está na ausência de dificuldade, está no pertencimento ao Deus que me protege. Paz não é sinônimo de ausência de dor. Paz não é sinônimo de ausência de adversidade. Paz é sinônimo de intimidade com Deus que dá paz. Tu és o meu escudo. Tu és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Davi está expressando aqui a fidelidade do Deus que o ungiu, que o Deus que o elegeu. Davi sabia o seguinte: olha, a minha eleição não veio desses homens. Quem me fez rei não foram eles, foi o Senhor que me escolheu. Porque Ele não vê conforme esses homens veem. Esses homens veem apenas o exterior, mas o meu Deus, foi quem me escolheu. Dele vem a minha garantia, dele vem a minha segurança. Davi expressa com esse salmo a fidelidade do Deus que elege. Por isso ele vai dizer: o Senhor é a minha glória e é Ele quem exalta a minha cabeça. Aqueles homens que agora estavam seguindo Davi eram os súditos. Aquele exército que agora é inimigo era o mesmo exército que antes prometeu honras ao rei. Prometeu glórias ao rei de Israel. Agora, esses mesmos homens estavam contra ele. Então Davi vai entender o seguinte: não. A minha verdadeira honra, a minha verdadeira glória não vem desses homens, vem do Senhor, que é fiel na eleição dele. Tu és que exalta a minha cabeça. Nós vamos ver aqui que Davi não se apegava à posição que tinha de rei, mas se apegava à graça e à fidelidade do Deus que o fez rei. Por isso, irmãos, você não vai enfrentar dificuldade nenhuma que se levantar contra a sua vida com o poder dos seus títulos. Você não vai enfrentar nenhuma dificuldade emocional pelo fato de ser uma pessoa equilibrada. Não, jamais eu vou enfrentar algum problema emocional porque eu sou uma pessoa equilibrada, eu sou uma pessoa apta, eu tenho habilidade com problemas emocionais. Não. Existem momentos da nossa vida que não importa o quanto apto, o quanto capaz você se vê. Dificuldades que se levantam
que não importa o quanto você se ache preparado, nós vamos chegar diante de situações em que nós vamos nos ver completamente dependentes de um Deus que é inigualável em poder. É isso que nós podemos ver aqui. É como se Davi estivesse nos mostrando o seguinte: olha, a minha confiança não está no meu título. Não foram esses homens que me promoveram ou que me elegeram rei. O Senhor é a minha glória. O Senhor é a minha honra. É Ele quem exalta a minha cabeça. Que a minha e a sua confiança não esteja na posição que um dia ocupamos, ou em alguma habilidade que nós achamos que temos. Isso jamais vai acontecer na minha família porque eu sou diferente do vizinho. Isso jamais vai acontecer comigo porque eu não sou como a outra pessoa é. Não, eu sou capaz, eu sou diferente. Existem momentos em que o tapete é puxado justamente para nos mostrar que nós somos levados à posição onde Deus gostaria que nós estivéssemos, de completamente dependentes de uma graça que não leva em conta o seu merecimento. É isso que nós vamos ver mais abaixo. Esse verso 5, verso 4, vai mostrar também, vai revelar graça e misericórdia. Veja só, verso 4: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Tenho por mim que nesse momento de dificuldade, em que a confiança do salmista expressa, graça e misericórdia de Deus são reveladas com essa afirmação. O que eu faço é clamar. Com a minha voz, clamo ao Senhor. Isso aqui é incrível, porque ele inicia o salmo, irmãos, com um lamento, com uma queixa. A partir do verso 3, nós temos aqui uma mudança de cenário. O mesmo que estava lamentando, agora está proclamando confiança. É como se nós falássemos assim: mas peraí, são duas pessoas diferentes. Um começa a lamentar e de repente vem outro e esbanja a confiança no Senhor. Não, é a mesma pessoa. O mesmo que clamava lamentando, agora clama confiantemente, dizendo assim: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele, do seu santo monte, me responde. Se nós formos estudar a história, isso está em 2 Samuel, a partir do capítulo 12, o motivo pelo qual Absalão se levanta contra Davi, nós vamos chegar ao entendimento de que Davi não tinha motivo nenhum para reclamar. Por conta do adultério de Davi, anota aí, depois você vê em 2 Samuel capítulo 12, quando o profeta Natã vai repreendê-lo por ele ter adulterado com Batseba, preparado, planejado a morte de Urias, Natã vem repreendê-lo e dizendo o seguinte: olha, da sua casa jamais apartará ou sairá a espada. Darei as suas mulheres para o seu próximo. Deus está apresentando para Davi o resultado do seu erro. Coisas que viriam da parte de Deus por conta daquele erro. Da sua família jamais sairá a espada. Alguém próximo de você tomará suas esposas para ele. E foi isso que Absalão fez. A Bíblia vai dizer que Absalão possuiu as esposas do próprio pai em plena luz, em plena à vista de Israel, como forma de mostrar o seguinte: agora quem reina aqui sou eu. As mulheres do rei agora são minhas. E isso foi uma resposta por conta do pecado de Davi. Por isso que quando nós chegamos a um texto como esse, com a minha voz eu clamo ao Senhor, e Ele, do seu santo monte, do lugar da sua habitação, me responde, não há outra coisa a não ser entender que Davi recorre à graça e misericórdia de Deus.
É como se nós entendêssemos o seguinte: olha, não há nada em Davi que atraia o favor de Deus. Não há nada em Davi, principalmente por conta do motivo desse sofrimento que ele está passando, resultado do seu próprio erro. Não há nada em Davi que o habilite a chegar diante de Deus com um clamor, e que Deus olhe para ele e diga assim: olha, você merece o meu cuidado. Você, Davi, fez tudo direito. Davi, você foi capaz de cumprir com os meus mandamentos, Davi. Parabéns. Agora, do meu santo monte, da minha habitação, eu vou agir em seu favor. Essas pessoas estão te perseguindo injustamente, e você é um santo, Davi. Tadinho de você, Davi. Você não fez por merecer aquilo que você está passando. Davi não tinha nenhum mérito para ouvir isso de Deus, assim como nenhum homem na face da terra, exceto Jesus Cristo, tem ou terá méritos diante de Deus para ouvir: você fez tudo direito. Nós chegamos diante de um texto em que Davi apela para a misericórdia de Deus, a graça e misericórdia de Deus. Ele busca o caráter misericordioso de Deus. Em 1 Crônicas, no capítulo 21, verso 13, não precisa abrir, mas em outra ocasião Davi vai dizer o seguinte: eu prefiro cair nas mãos de Deus do que cair na mão dos homens, porque o Senhor é misericordioso. A confiança em Deus no meio da adversidade só é possível ser experimentada, irmãos, porque nós estamos falando de um Deus que derrama graça sobre o seu povo. Um Deus que não age conosco com base no nosso merecimento. Se Deus fosse dar para Davi aquilo que Davi merecia, nenhum socorro viria da parte de Deus para aquele homem. Nós servimos a um Deus, irmãos, entenda de uma vez o que significa de graça. Nós servimos a um Deus que não se relaciona conosco com base naquilo que nós merecemos. Nós servimos a um Deus que se relaciona conosco com base em quem Ele é. Seu amor, sua graça, sua misericórdia estão diante dele quando Ele se relaciona conosco. Alguém já disse certa vez que o pior castigo que Deus pode dar para os homens é dizer: seja feita a sua vontade. Não existe nada em nós que faça com que mereçamos algum cuidado de Deus. Davi buscou esse Deus misericordioso. Ele expressa essa misericórdia de Deus, ou essa graça de Deus, quando ele diz: com a minha voz, com a voz de um pecador, com a voz de alguém que falhou, com a voz de alguém que merecia estar exatamente no lugar em que está, eu clamo ao Senhor, e Ele me responde. Nós vamos ver que a confiança em Deus no momento de adversidade promove paz e segurança. Veja só comigo o verso 5. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Verso 6. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Incrível isso aqui. Eu não sei você, às vezes quando eu vejo essas coisas na palavra, eu fico pensando: Jesus, está tudo tão claro. Não há outra explicação para nós a não sermos completamente cegos espirituais, quando não somos capazes de enxergar essas coisas. A confiança em Deus em momento de adversidade, irmãos, traz paz, segurança, por conta do Deus gracioso que promove esse cuidado. Veja só, verso 5. Deito-me e pego no sono. Acordo. Verso 6. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim,
de todos os lados. Isso aqui não é uma figura de linguagem, isso aqui é verdade. Davi, ele conseguia escapar por enquanto, não por conta daqueles que estavam com ele. Uma pequeníssima porção do exército seguiu Davi. O restante da nação estava contra ele. Davi não conseguiu se safar por conta da proteção dos homens que estavam com ele. Davi encontrava lugares do deserto para se esconder. Ele está dizendo o seguinte: olha, lá fora, junto com meu filho, uma multidão respirando ódio contra mim, busca me matar. Fico pensando, Jesus, talvez Davi dentro de uma caverna, a noite chega, ele olha para fora, escuta os passos dos soldados, se aproximando contra ele, talvez os homens gritando: morte a Davi! Morte ao rei Davi! O nosso rei agora é Absalão! E Davi vai dizer o seguinte: deito e durmo. Não tenho medo desses milhares que vêm contra mim. Agora pensa, quem em sã consciência consegue dormir, sabendo que do lado de fora, poucos metros, uma multidão respirando ódio contra ele, buscando uma pequena oportunidade de lhe arrancar a cabeça? Quem em sã consciência consegue cair no sono e dormir e descansar? Confiança em Deus em meio à adversidade promove paz. Agora pensa, por que Davi consegue? Ele vai dizer: não tenho medo dos milhares que se levantam contra mim. Agora pensa aqui, continue comigo que eu já estou caminhando para o fim. Será que Davi não conseguia porque ele era muito corajoso? Ou será que Davi não tinha medo e Davi conseguia se descansar e dormir porque ele era muito corajoso, muito forte? Tem uma multidão lá, mas é eu sozinho contra a rata. Será que essa era a postura? Será que ele chegava para os seus desertos, para os seus soldados e via 10, 15, 20, 50, 10 mil? Não, estamos tranquilos. Cada um pega 500 e a gente vai se dividindo. E aí está tranquilo. Será que era essa a confiança de Davi? Por que Davi conseguia descansar em meio a essa dor, a esse sofrimento? Quem aqui já conseguiu descansar em meio a dor e sofrimento? Irmãos, nós estamos falando de uma coisa, talvez a gente não consegue raciocinar a profundidade desse texto. Nós não conseguimos nem dormir. Nós não conseguimos dormir nem por saber que segunda-feira tem um boleto que a gente não consegue pagar. Quanto mais saber que na nossa janela existe alguém respirando ódio contra nós, desejando o nosso sangue. Tem noção? Você e eu não conseguimos dormir com a dúvida de saber se nós vamos conseguir frear as contas para conseguir cumprir com nossos débitos. Agora o cara aqui está conseguindo descansar com uma multidão querendo matá-lo. Por quê? Pergunta para mim, por quê? Faz o seguinte agora assim: Senhor, mostra por quê. Agora eu vou fazer uma coisa que nossos irmãos pentecostais gostam de fazer. Assim diz o Senhor. Eis que te diz o Senhor. Agora a gente lê a Bíblia e realmente a gente vê que Deus disse. Né? Se não tiver escrito, desconsidera. Mas isso está. Verso 5. Deito-me e pego no sono. Por quê? Continua lendo, para que o Espírito fale em voz alta. Porque o Senhor me sustenta. A referência nunca foi o próprio braço. A referência nunca foi a própria habilidade de guerra. Nós somos poucos, mas nós somos capazes com a nossa habilidade de vencer essa adversidade. A
confiança nunca esteve na capacidade bélica ou na capacidade de força e armamento. Não, o motivo da minha paz, o motivo do meu descanso é porque o Senhor me sustenta. A referência, irmãos, nunca é você. O sustento, a segurança nunca é a sua habilidade, nunca é o seu trabalho, nunca é o seu casamento. A segurança nunca é os seus pais, nunca é os seus filhos. A segurança nunca é o dinheiro. A segurança é o Senhor. Paz não é ausência de sofrimento. Paz é estar no Senhor, ainda que em sofrimento. Porque o Senhor me sustenta. Eis a resposta. Porque o Senhor me sustenta. Isso aqui me remete diretamente para Jesus. Eu vou citar o texto para a gente ganhar tempo. João capítulo 16, verso 33. Tenho-vos dito essas coisas. Jesus falando para os seus discípulos de uma perseguição que viria, e eles seriam dispersados, eles seriam perseguidos, seriam mortos por amor a Cristo. Jesus vai dizer para aqueles homens o seguinte: tenho-vos dito estas coisas. Depois de Jesus narrar o caos que vai vir sobre a vida deles, Jesus vai dizer: estou dizendo isso para que em mim tenhais paz. Como se Jesus dissesse: olha, vocês vão sofrer, vocês vão ser perseguidos, vocês morrerão por amor do meu nome, vocês vão sofrer, vocês serão torturados, vocês serão mortos por amor do meu nome, e eu estou dizendo tudo isso para que em mim vocês tenham paz. E ele conclui dizendo: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Percebe que Jesus não está prometendo ausência de sofrimento. Jesus não está prometendo vida boa. Jesus não está prometendo prosperidade. Jesus não está prometendo saúde plena. Jesus não está prometendo dinheiro no banco. Jesus não está prometendo o melhor da terra. Jesus está prometendo paz no meio da dor. Jesus está prometendo paz no meio do sofrimento, mas essa paz tem um endereço, tem um lugar. É Ele mesmo. Ele é a referência. Ele se coloca como referência de paz, mostrando para os discípulos o seguinte: olha, paz não é ausência de sofrimento. Paz não é ausência de adversidade. Você não está em paz quando tudo vai bem. Você está em paz quando está em mim. Porque você pode, irmãos, guarda isso. Você pode estar livre de qualquer dor. Você pode estar prosperando. Você pode estar com a saúde plena. Você pode estar enriquecendo. Você pode estar transbordante de alegria material. Você pode acabar de ser promovido no trabalho. Se você não estiver no Senhor, Jesus Cristo, não há garantias de paz. Por outro lado, você pode estar experimentando a pior pindaíba desgraçada da sua vida. Tudo dando errado. Eu oro por cura, a cura não vem. Oro por prosperidade material, a prosperidade material não vem. Mas eu creio no Senhor, e a minha fé está inabalável nele. Eu confio que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu resgatador. Ainda que a dor esteja presente, eu estou em paz. Irmãos, existem adversidades na nossa vida que nos mantém de joelhos. Apóstolo Paulo, homem de Deus, vai ouvir o seguinte:
eu clamei para que Deus me tirasse o espinho na carne. Clamei 1, 2, 3 vezes, e o que eu ouvi de Deus foi o seguinte: Paulo, minha graça te basta. E Paulo vai entender que esse espinho na carne era para que ele não se gloriasse em si mesmo. Existem dores, existem adversidades que nos mantêm de joelhos. Existem adversidades que, se Deus tirar, nós o abandonamos. Esse é o grande problema da promessa de prosperidade que a Bíblia não traz. A falsa promessa de prosperidade. Porque só te alimenta o desejo do enriquecimento e da saúde plena, mas não te coloca de joelhos diante do Senhor. Esse é o grande problema com o culto da bênção. Vem buscar sua bênção. Você vai, e quando recebe, você o abandona. Existem dificuldades que Deus nos ama o bastante para permanecer na nossa vida, porque Ele sabe que no dia em que Ele tirar, nós o abandonamos. E Ele nos ama o suficiente para nos manter de joelhos, em busca de intimidade com Ele. No verso 7, nós vamos ver que a confiança em Deus na adversidade faz com que o clamor esteja sempre presente. E para ir de encontro a isso que eu disse agora, Davi vai dizer assim: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Esse clamor por levanta-te, levanta-te, é muito presente nos Salmos, quando o salmista clama pelo socorro do Senhor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Avançando aqui para a gente, porque o nosso tempo já é curto, infelizmente. Nesse versículo é possível nós vermos por que Davi clama confiantemente. E a resposta está nessa pequena partícula aqui da parte B, quando ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Levanta-te, Senhor. Ele clama confiantemente, dizendo: porque o Senhor já fez isso outra vez. É possível nós entendermos que Davi traz à memória aqui o sucesso de batalhas anteriores, entendendo: o Deus que já agiu é o Deus que cuida de mim. Quando eu me vou diante dele, clamando pelo cuidado dele, eu vou crendo que esse Deus já agiu. E então isso me coloca em gratidão diante de Deus. Pois o Senhor fez os meus inimigos. O Senhor já fez isso outras vezes. Irmãos, esse aqui é um segredo para a oração confiante. Que nunca falte gratidão no seu clamor. Clame sim por aquilo que você espera, sem se esquecer de tudo aquilo que Ele já fez. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos. Em outras ocasiões o Senhor já me salvou. Eu sou grato, eu reconheço, eu tenho diante de mim o reconhecimento de tudo aquilo que o Senhor fez. Uma oração carregada de gratidão é apresentada diante de Deus em mais um pedido de salvamento. Por isso que Paulo vai nos mostrar em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes façais conhecidas diante de Deus as vossas petições, por meio da súplica, oração, com ações de graça. No verso 7: e a paz de Deus, que excede o entendimento, inundará o seu coração, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. O segredo para a paz é orar com gratidão. Você não vai ver aqui Davi dizendo o seguinte: eu determino a queda desses inimigos, eu os repreendo agora em nome de Jesus, eu os amarro em nome de Jesus, eu decreto. Não. Nós vamos aprender com orações como essa aqui que quem decreta é Deus. O nosso papel é suplicar pela glória dele, suplicar pelo favor e pela graça dele,
tendo em mente tudo aquilo que ele já fez. Oração com gratidão. Seja grato ao Senhor. E a conclusão do verso 8, Davi vai se parabenizar, porque ele entende que tanto ele quanto o povo é alvo da maior e mais bela das bênçãos de Deus. Quando ele diz no verso 8, do Senhor é a salvação, e sobre o seu povo a tua bênção. O contato com a própria incapacidade, o contato que Davi tem com a sua humanidade falha, e a experiência que ele tem com a graça de Deus, faz com que ele entenda que o Senhor é digno e merecedor do título daquele que salva o seu povo. A salvação provém do Senhor, e sobre o seu povo a sua bênção. Essa é a principal bênção a qual Davi louva a Deus, pelo qual Davi louva a Deus. Expressa fidelidade que promove confiança, mesmo em tempos de adversidade. Eu concluo com os irmãos aqui, irmãos, e orar contigo no intuito de que a gente entenda de que sofrimento não é a ausência de Deus, e que existe algo em comum entre todos os homens, que é a possibilidade de um dia sofrer. E talvez você está aqui nessa noite e tem sentido, tem sofrido afrontas de pessoas que são muito perto, são muito próximas de você. Talvez o motivo da sua dor é provocado por aqueles que são muito perto, muito próximos, assim como Davi estava enfrentando. Mas a minha oração, e o que eu aprendo com um texto como esse, é que apesar da dor, apesar desse problema que você enfrenta nessa noite, eleve os seus olhos para o Senhor. E entenda que o significado de um Deus que é soberano e gracioso é que Ele não se relaciona com você com base no seu merecimento. O cuidado que Deus tem com você e comigo não é porque nós merecemos isso. Porque se Deus fosse nos dar o que nós merecíamos, se Deus fosse dar para Davi o que Davi merecia, não haveria livramento. E é com base nesse entendimento que eu nos chamo a atenção para que nós depositemos a nossa fé e a nossa confiança nessa graça de Deus, que nos alcança apesar do nosso merecimento, ainda que nós não merecemos nada dele. Se apegue à graça de Deus, porque o Deus que se relaciona com você é o Deus que um dia te resgatou e te salvou. É o Deus que salvou a sua igreja e que abençoou a sua igreja com a principal, com a mais sublime das bênçãos que nós poderíamos ter, que é a salvação em Cristo Jesus. Do Senhor é a salvação, e para o seu povo a sua bênção. Feche os teus olhos, eleve os seus pensamentos ao Senhor.